Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Mantenha-se fiel à sua ideia. Parte 1. Neville Goddard. Esta noite temos a quinta e última lição deste curso. Primeiro, darei a vocês uma espécie de resumo do que aconteceu antes. Então, já que muitos de vocês me pediram para elaborar mais sobre a lição 3, darei a vocês mais algumas ideias sobre o pensamento quadridimensional. Eu sei que quando um homem vê uma coisa claramente, ele pode contá-la, ele pode explicá-la. No inverno passado, em Barbados, um pescador, cujo vocabulário não abrange 1000 palavras, contou-me em 5 minutos mais sobre o comportamento do golfinho do que Shakespeare com o seu vasto vocabulário poderia ter me contado, se ele não conhecesse os hábitos do golfinho. Este pescador me contou como o golfinho adora brincar com um pedaço de madeira flutuante. Para pegá-lo, você joga a madeira e o fisga como se fosse uma criança. Ele gosta de fingir que está saindo do mar. Como eu disse, o vocabulário desse homem era muito limitado, mas ele conhecia seus peixes e conhecia o mar. Como ele conhecia seu golfinho, ele poderia me contar tudo sobre seus hábitos e como capturá-los. Quando você diz que sabe uma coisa, mas não pode explicá-la, eu digo que você não a conhece, pois quando você realmente a conhece, você a expressa naturalmente. Se eu lhe pedisse, agora, para definir a oração, como você, por meio da oração, realizaria um objetivo, qualquer objetivo? Se você consegue me dizer, então você sabe, mas se você não pode me dizer, então você não sabe. Quando você vê isso claramente no olho da mente, mas você inspirará as palavras que são necessárias para vestir a ideia e expressá-la lindamente, e você expressará a ideia muito melhor do que um homem com um vasto vocabulário que não a vê com tanta clareza. Se você ouviu atentamente nos últimos 4 dias, sabe agora que a Bíblia não faz nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu ou a quaisquer eventos que já ocorreram na Terra. Os autores da Bíblia não estavam escrevendo história, eles estavam escrevendo um grande drama da mente que vestiram com o traje da história e depois o adaptaram à capacidade limitada das massas acríticas e irracionais. Você sabe que cada história da Bíblia é uma história mental, que quando os escritores apresentam dezenas de personagens na mesma história, eles estão tentando apresentar a você diferentes atributos da mente que você pode empregar. Você viu como eu expliquei as histórias e as interpretei para você. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam como Jesus, o homem mais gracioso e amoroso do mundo, se ele realmente for um homem, poderia dizer à sua mãe, conforme registrado em João 2,4. Jesus é levado a dizer à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Você e eu, que ainda não estamos identificados com o ideal a que servimos, não faríamos tal afirmação para nossa mãe. No entanto, aqui estava a personificação do amor dizendo à sua mãe, mulher, o que tenho eu contigo? Você é Jesus, e sua mãe é sua própria consciência. Pois a consciência é a causa de tudo, portanto, é o grande pai-mãe de todos os fenômenos. Você e eu somos criaturas de hábitos. Adquirimos o hábito de aceitar como final a evidência de nossos sentidos. O vinho é necessário para os convidados e meus sentidos me dizem que não há vinho, e eu, por hábito, estou prestes a aceitar essa falta como definitiva. Quando me lembro de que minha consciência é a única realidade, e portanto, me nego à evidência de meus sentidos e assumo a consciência de ter vinho suficiente, e de certo modo repreendi minha mãe ou a consciência que sugeriu a falta, e a partir daí assumo a consciência de ter o que desejo para meus convidados. O vinho é produzido de uma maneira que não conhecemos. Acabei de ler uma nota aqui de um querido amigo meu na audiência. Domingo passado ele tinha um compromisso em uma igreja para um casamento. O relógio lhe dizia que estava atrasado, tudo lhe dizia que estava atrasado. Ele estava parado em uma esquina esperando por um bonde. Não havia nenhum à vista. Imaginou que, em vez de estar na esquina, estava na igreja.
Naquele momento, um carro parou na frente dele. Meu amigo contou ao motorista sobre sua situação e o motorista disse a ele: "Não vou por esse caminho, mas vou levá-lo até lá." Meu amigo entrou no carro e chegou à igreja a tempo do culto. Isso é aplicar a lei corretamente, não aceitação da sugestão de atraso. Nunca aceite a sugestão de falta. Neste caso, digo a mim mesmo: o que tenho eu a ver contigo? O que eu tenho a ver com a evidência dos meus sentidos? Traga-me todos os potes e enche-os. Em outras palavras, presumo que tenho vinho e tudo o que desejo. Então, o meu eu dimensionalmente maior inspira todos, inspira os pensamentos e as ações que auxiliam na incorporação de minha assunção. Não é um homem dizendo a uma mãe: "Mulher, o que tenho eu a ver com você?" É todo homem que conhece essa lei que dirá a si mesmo, quando seus sentidos sugerirem falta: "O que tenho eu a ver com você?" Você pode dizer a si mesmo: "Esse pensamento ficou para trás. Nunca mais ouvirei uma voz assim, porque se o fizer, estarei impregnado dessa sugestão e darei o fruto da falta." Voltamo-nos para outra história no Evangelho de São Marcos, onde Jesus está com fome. E vendo ao longe uma figueira com folhas, aproximou-se, para ver se porventura poderia encontrar nela alguma coisa, e, chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque ainda não era o tempo dos figos. Então disse-lhe: "Nunca mais coma de seu fruto." E os seus discípulos o ouviram. E pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Marcos 11:20. De que árvore estou falando? Não é nenhuma árvore do lado de fora. Essa é a minha própria consciência. Eu sou a videira. João 15:1. Minha consciência, meu eu sou é a grande árvore, e o hábito mais uma vez sugere vazio, esterilidade, sugere que eu possa festejar 4 meses antes. Mas não posso esperar 4 meses. Dou a mim mesmo esta poderosa sugestão de que nunca mais esperarei, nem por um momento, e de que levará 4 meses para realizar o meu desejo. A crença na falta deve a partir de hoje ser estéril e nunca mais se reproduzir em minha mente. Não é um homem falando de uma árvore. Entenda que tudo na Bíblia acontece na mente do homem: a árvore, a cidade, as pessoas, tudo. Não há uma declaração feita na Bíblia que não represente algum atributo da mente humana. Eles são todos personificações da mente, não coisas dentro do mundo. A consciência é a única realidade. Não há ninguém a quem possamos recorrer depois de descobrirmos que nossa própria consciência é Deus. Pois Deus é a causa de tudo e não há nada além de Deus. Você não pode dizer que um demônio causa algumas coisas e Deus outras. Ouça estas palavras. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu segurei, para subjugar as nações diante dele, e eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não serão fechadas. Irei adiante de ti, e endireitarei os lugares tortuosos, quebrarei as portas de bronze e cortarei as trancas de ferro. E eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Isaías 45:1, 2, 3. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela, eu, sim, minhas mãos estendi os céus, e todo o seu exército dei ordens. Isaías 45:12. Eu o levantei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos, ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem recompensa. Isaías 45:13. Eu sou o Senhor, e não há outro, não há Deus além de mim. Isaías 45:5. Leia estas palavras com atenção.
Não são minhas palavras, são palavras inspiradas de homens que descobriram que a consciência é a única realidade. Se estou ferido, estou me machucando. Se há escuridão em meu mundo, eu criei a escuridão, a melancolia e a depressão. Se há luz e alegria, eu criei a luz e a alegria. Não há ninguém além deste eu sou que faz tudo. Você não pode encontrar uma causa fora de sua própria consciência. Seu mundo é um grande espelho constantemente dizendo quem você é. Conforme você conhece as pessoas, elas dizem quem você é pelo comportamento delas. Suas orações não serão menos devotas porque você se volta para sua própria consciência em busca de ajuda. Não creio que alguém em oração sinta mais a alegria, a piedade e o sentimento de adoração do que eu quando me sinto agradecido, pois assumo o sentimento de meu desejo realizado, sabendo ao mesmo tempo que é para eu mesmo que me transformei. Na oração, você é chamado a acreditar que possui o que sua razão e seus sentidos negam. Quando você orar, acredite que você tem e receberá. A Bíblia declara isso da seguinte maneira: portanto, eu vos digo, tudo o que desejais, quando orardes, crede que os recebereis e os tereis. Pois, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mateus 6,14. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é o que devemos fazer quando oramos. Se eu mantenho alguma coisa contra outra pessoa, seja uma crença de doença, pobreza ou qualquer outra coisa, devo soltá-la e deixá-la ir não usando palavras de negação, mas acreditando que ela seja o que ela deseja ser. Dessa forma, eu o perdoo completamente. Mudei meu conceito sobre ele. Eu tinha algo contra ele e o perdoei. Esquecimento total é perdão. Se eu não esqueço, então não perdoei. Só perdoo algo quando esqueço de verdade. Posso dizer a você até o fim dos tempos: eu te perdoo. Mas se toda vez que vejo você ou penso em você, eu me lembro do que eu tinha contra você, eu não te perdoei de forma alguma. O perdão é o esquecimento completo. Dê assim um novo conceito de si mesmo para o antigo conceito. Desista completamente do velho conceito. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração que de outra forma não teria sido feito. Portanto, eu mesmo sou a fonte da ação, a mente que dirige e aquele que concede a oração. Qualquer um que reza com sucesso se volta para dentro e se apropria do estado desejado. Você não tem nenhum sacrifício a oferecer. Não deixe ninguém lhe dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização do seu desejo. Leia o que diz na Bíblia. Para que serve a multidão de vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor, estou cheio de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de cabras. Quando você vem para aparecer diante de mim, quem exigiu isso de suas mãos, para pisar em meus tribunais? Não traga mais oblações vãs, o incenso é uma abominação para mim, as luas novas e os sábados, a convocação de assembleias, não posso suportar iniquidade e assembleia solene. Suas luas novas e suas festas fixa, a minha alma odeia, elas se tornaram um fardo para mim, estou cansado de suportá-las. Isaías 1,14. Tereis um cântico como na noite em que uma santa solenidade é celebrada, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. Isaías 30, 29. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Isaías 42, 10. Cantai, ó céus, porque o Senhor o fez, exultai, ó partes mais baixas da terra, e rompei em cânticos, ó montes, ó bosques, e todas as árvores que neles há, porque o Senhor remiu a Jacó, e se glorificou em Israel. Isaías 44, 23. Portanto os remidos do Senhor retornarão e virão com cânticos a Sião,
e alegria eterna estará sobre sua cabeça. Eles obterão gozo e alegria, e a tristeza e o luto desaparecerão. Isaías 51:11. O único presente aceitável é um coração alegre. Venha com cânticos e louvores. Essa é a maneira de vir diante do Senhor, sua própria consciência. Assuma a sensação de seu desejo realizado e você trouxe o único presente aceitável. Todos os estados mentais que não sejam o desejo realizado são uma abominação, são superstições e não significam nada. Quando você vier diante de mim, regozije-se, porque a alegria implica que algo que você desejou aconteceu. Venha até mim cantando, louvando e agradecendo, pois esses estados mentais implicam na aceitação do estado buscado. Coloque-se no estado de espírito adequado e sua própria consciência o incorporará. Se eu pudesse definir a oração para qualquer pessoa e colocá-la da forma mais clara possível, eu simplesmente diria: é o sentimento do desejo realizado. Se você perguntar, o que você quer dizer com isso? Eu diria, eu me sentiria na situação da oração respondida e então viveria e agiria de acordo com essa convicção. Eu tentaria sustentá-lo sem esforço, ou seja, viveria e agiria como se já fosse um fato, sabendo que, ao caminhar nessa atitude fixa, minha suposição se consolidará como um fato. O tempo não me permite ir mais longe no argumento de que a Bíblia não é história. Mas se você ouviu atentamente a minha mensagem nas últimas 4 noites, acho que não precisa de mais nenhuma prova de que a Bíblia não é história. Aplique o que ouviu e realizará seus desejos. Continuação no próximo vídeo.